bem rapidinho, queridos. Deixa eu contar a minha participação na Igreja da Esperança. Em 1993 eu fui pela primeira vez na igreja, então na Congregação de Esperança, que funcionava ali onde é o shopping. É o antigo seminário que estava sendo desativado e a sala, uma das salas a gente usava para o desenvolvimento da congregação. E eu entrei ali sem saber direito, eu fui para o turno de inglês que tinha pela manhã na escola dominical. Eu e meu filho, na época de 3 anos, e a gente entrou ali. Depois de 2 meses eu fiz minha decisão, pela graça de Deus, estamos até hoje. Foi em 98, né, pastor? Você chegou lá? Em 98 o pastor Velho chegou como seminarista. Pela graça de Deus, ele entrou e fazendo um trabalho prático na igreja. Aí a gente convidou ele e ele aceitou, e pela graça de Deus passou por esse tempo. 33 anos de conversão. Depois de 11 anos eu fui para o seminário, e já bem mais tarde, né? E em 2008 eu terminei, servi ali na Maranata, no Crato, durante 3 anos, e fui para João Pessoa, passei 9 anos, e agora estou em Remanso, Bahia, por 5 anos. Tem sido uma trajetória desafiadora, mas muito gratificante, porque você deixar toda a sua carreira e responder positivamente ao Senhor Jesus é algo que só Deus pode fazer na nossa vida. E uma coisa interessante também é que você só pode ser uma pessoa convertida se Deus tocar no seu coração através da palavra. A gente não pode decidir por nós mesmos, mas quando a gente ouve a palavra, o Senhor toca no coração, é irresistível e você se entrega totalmente ao Senhor. Então, Deus nos usa, assim como o pastor Velho, como eu, como pastor. Não porque nós decidimos, mas porque Deus decidiu por nós. E isso é muito desafiador e ao mesmo tempo muito gratificante. Eu tenho um colega que estudou comigo, o Heron, e está agora em Portugal, mas ele foi para a África com 2 crianças pequenas. Acho que vocês conhecem o pastor Heron. E a gente pensa assim, como é que pode de repente você sair do seu país e ir para uma terra distante, língua diferente, cultura diferente? Deus faz isso conosco. Deus faz com você, transformando a sua vida, mudando totalmente de quem você é para aquilo que Deus quer que você seja, pela graça de Deus. Hoje nós vamos falar um pouco sobre o que nossos pecados motivam. Por que falar de pecado? Porque nós somos pecadores, todos nós. Mas pela graça de Deus, o Senhor Jesus pagou o preço do nosso pecado e nos deu a condição de a gente buscar a nossa santificação, o desenvolvimento da nossa salvação. Eu vou abrir com você, se você puder abrir aí, em Oséias, capítulo 11, versículos 7 e 9. Um livro que pouco é falado, mas que vai trazer a nossa reflexão hoje. Eu queria que você prestasse atenção naquilo que nós vamos ver. Oséias, capítulo 11, versículos de 7 a 9. Eu sei que muitos de vocês não me conhecem, mas eu tenho 3 filhos, 2 filhas casadas e tenho 3 netos, pela graça de Deus. Todos estão distantes. Uma está lá em Fortaleza, o outro está lá em João Pessoa e a outra está lá em Curitiba. Você imagina como é difícil a gente reunir essa turma aí nas férias. Muito bem, Oséias capítulo 11, versículo 7 a 9 diz assim a palavra do Senhor: porque o meu povo é inclinado a rebelar-se contra mim. Se são chamados a dirigir-se para o alto, ninguém faz. Como poderia eu abandoná-lo, Efraim? Como poderia entregá-lo, Israel? Como faria com você o que fiz com Admá? Como poderia fazer de você outra Zeboim? Meu coração se comove dentro de mim.
Toda a minha compaixão se manifesta. Não executarei o furor da minha ira. Não voltarei para destruir Efraim. Porque eu sou Deus e não homem. Sou santo no meio de vocês. Não virei com ira. Vamos orar mais uma vez? Sempre é bom orar. Muito. Senhor nosso Deus, nesse momento nós pedimos a tua intervenção na vida de cada um de nós. Que teu Santo Espírito visite aquele que já entendeu a tua palavra e também visite aquele que ainda está caminhando de acordo com a sua vontade para entendê-la. Usa o teu servo, Pai, para falar aos corações, tanto do dele mesmo, como de todos nós. Obrigado, Pai. Obrigado pelo privilégio de estarmos aqui, livres, ainda, cultuando livremente, sem nenhuma intervenção. Nós somos gratos a Deus porque nós podemos cultuar o nosso Deus verdadeiramente ainda no nosso país. Que nós possamos aproveitar esse momento especial que é tão pequeno, tão pouco diante de toda a semana. Nós precisamos destinar com alegria, louvando, adorando e aprendendo de Ti. No teu servo, em nome do Filho Jesus. Amém. Queridos, nós vamos falar vamos fazer uma reflexão sobre a ira de Deus e o amor de Deus. A gente tem que compreender isso. Quando nós estamos longe de Deus, quando nós não entendemos, mesmo que com a nossa imagem e semelhança de Deus é um tanto desconhecida, nós buscamos a Deus de uma forma errada. Nós queremos preencher o nosso vazio que está no nosso interior com coisas, com bens materiais talvez, ou com qualquer outro tipo de Deus, de deuses que não existem. E nós somos assim, nós ficamos como cegos, tateando, procurando para encontrar aquilo que é mais necessário para nós, aquilo que precisa ser encontrado. O Senhor nosso Deus, Ele nos dá essa condição, Ele nos leva. Eu nasci em São Paulo, vim parar aqui no interior, vim parar aqui no Nordeste. Eu ia passar somente um mês. Eu vim com minha família, com meus pais, eu ia passar só um mês. Queria voltar para São Paulo, terminar os meus estudos, mas eu não fui. Conheci uma certa menina, uma loirinha, que me deixou amarrado por aqui, pela graça de Deus. Pedia muito a Deus para ter essa jovem comigo, e Deus me mostrou, graças a Deus por isso. Deus tem planos para nós. Ele nos direciona. Ele nos leva para onde Ele quer que nós sejamos levados por Ele. E quando nós percebemos, às vezes, adverso daquilo que nós queremos, as nossas vontades, Deus nos leva para um propósito maior na nossa vida. E quando nós nos deixamos ser levados por Ele, quando nós sentimos que realmente nós somos totalmente dependentes dEle, a gente faz a vontade do Senhor, com alegria, mesmo em meio às dificuldades da vida. Não é diferente de todos nós, no sentido de que nós somos realmente, de alguma forma, desafiados à nossa vida. A vida é difícil por causa do pecado. Se não fosse o pecado, nós viveríamos de uma forma especial que a gente não consegue nem imaginar, o melhor da vida. Nós cantamos isso em músicas baseadas nas Escrituras. Mas é interessante você pensar. O coração, nós podemos tentar lembrar de que nós precisamos de um coração comovido, um coração que precisa ser alertado, tocado pelo poder do Espírito Santo. Danny Ortland, um pastor americano presbiteriano, em seu livro Manso e Humilde, ele diz o seguinte: provavelmente é impossível conceber o horror do inferno e da ferocidade da justiça retributiva e ira junta que varrerão aqueles que não estão em Cristo no último dia. Essa última frase aí, em Cristo no último dia. A gente não consegue mensurar o inferno. Se nós conseguíssemos ver o inferno, se Deus nos mostrasse uma visão
o inferno, a gente temeria de medo e faria tudo para se livrar do inferno. Mas nós não conseguiríamos por si só. Não teríamos nenhuma condição. Todos nós estamos fadados a ir para o abismo eterno. Não tem como. Isso é ira de Deus. Interessante, então Deus é irado por causa do pecado. E quando nós temos essa concepção da ira de Deus, nós pensamos: Deus é mau. Por que Ele deixa tantas pessoas ir para o inferno? Ele não é mau. Nós não compreendemos isso. A ira de Deus é a justiça perfeita de Deus. E a justiça perfeita de Deus é aplicada a todos nós que desobedecemos a Deus lá em Edom. Quando a gente disse: não, eu não vou fazer o que o Senhor manda. Aí você diz: mas é Adão, não sou eu. Não, é você. Porque Adão representa todos nós. Se você estivesse no lugar de Adão e Eva, vocês fariam, nós faríamos a mesma coisa. Não tinha escapatória. Então, a aplicação da justiça retributiva, a ira de Deus é justa. Mas o amor dele sucumbe, ultrapassa a ira dele. Por quê? Porque ele demonstra o seu amor entregando o seu próprio filho. Quem, na sã consciência, entregaria seu filho por pecadores? Quem, na sã consciência, poderia fazer isso, exceto o Criador de todas as coisas, aquele que nos criou a sua imagem e semelhança? O amor de Deus ultrapassa isso. Mas nós não conseguimos entender bem o que significa pecado na nossa vida. Pecado é mau, destrói, atrapalha relacionamentos, atrapalha os cônjuges, os filhos e todos aqueles que estão inseridos neste mundo. Martin Lloyd Jones, ele, refletindo sobre isso, ele disse o seguinte: você nunca conseguirá sentir que é um pecador, porque há um sentimento dentro de você, por causa do pecado, que sempre o defenderá contra qualquer acusação. Alguém chega para você e diz assim: olha, você fez isso. Não, a culpa não é minha, foi por causa de fulano ciclano, foi por causa da circunstância. Nós conseguimos entender isso? Nós não conseguimos. Mesmo que tentamos nos fazer sentir que somos pecadores, nunca conseguiremos. Há somente uma forma de saber que somos pecadores, e é por meio de uma noção vaga e obscura de Deus. O que significa essa noção vaga e obscura que Martin Lloyd Jones disse para a gente, escrevendo acerca dessa dissertação? Vaga e obscura, queridos, que significa o seguinte: o que Deus revelou é suficiente para nós. Os 66 livros da Bíblia é suficiente para você entender quem é Deus, na medida de que Ele se revela, e quem é você diante do Criador. É suficiente. Mas muitos de nós não usufruímos dessa revelação da palavra, não nos aprofundamos nela, não queremos saber dela, porque é Deus falando aos nossos corações, para a gente ter uma intimidade com Ele. À medida que você conhece Deus, você vai entendendo quem Ele é e quem você é, e você vai entendendo que o amor dele é maior do que a sua vida. Quando você é tocado, sim, você merece. Em outras palavras, quando temos uma ideia muito fraca e confusa de quem é Deus, sua santidade, sua justiça e a sua grandeza, é fácil nos justificarmos e não nos sentirmos pecadores. A gente não se sente pecador. E muitos de nós, no desenvolvimento da salvação, no crescimento espiritual, muitas pessoas se acham que já atingiu o necessário. A nossa busca é constante.
A nossa vigília deve ser constante. A nossa oração deve ser constante. Vigiar e orar todo tempo, porque nós podemos cair facilmente. Por isso que o Senhor nos deu o exemplo, por exemplo, de Davi, um homem segundo o coração de Deus que caiu. Ele parou um pouquinho, é óbvio, você pode pensar assim, mas ele não tinha espírito permanente de Deus, mas ele foi um dos homens que teve mais tempo com o Espírito, com a comunhão com Deus. A gente vê nas expressões, a gente vê pelo menos nos 70 salmos de Davi. E nós podemos ter a certeza de que ele era como o Senhor, mas ele caiu no seu. E a gente pode ter certeza também que se nós não se vigiarmos, nós também caímos. Então, a justiça, a grandeza de Deus, é fácil a gente justificar que não nos sentimos pecadores. É como se estivéssemos tentando nos acusar de algo, mas a nossa própria consciência e orgulho nos defendem, dizendo que não somos tão ruins assim. A nossa luta é contra o nosso próprio ego, o nosso egoísmo, egocentrismo. E isso é uma luta constante, porque enquanto nós estivermos no nosso corpo, nós estamos pecando. Não por causa do corpo que é pecaminoso, mas é pelo corpo, pelo uso do corpo que nós pecamos. Então, o que nós temos que fazer? Como nós devemos viver? Como nós devemos entender isso? Não sentimos o peso do nosso pecado por causa de um simples fato, nosso pecado. Você é pecador, ninguém pode dizer assim, eu não sou pecador. Por isso que o Senhor nos mostra e nos manda sempre avaliar a nós mesmos, não os outros. Nós temos sempre a atitude de olhar sempre para o outro. Fulano fez isso, fulano fez aquilo. Olha, você sabia que fulano fez isso e fez aquilo? Mas a gente não olha para nós mesmos. Temos que primeiro olhar para nós mesmos, vasculhar o nosso interior, orar para o Senhor. Senhor, veja o que há em mim, todo erro. Nós precisamos mudar a nossa vida. Também nós não conseguimos conceber a felicidade que espera quem está fora de Cristo. Quem está fora de Cristo? Quem ainda não entregou sua vida a Cristo? A gente não consegue nem imaginar. Se essa pessoa não entregar, o que ela vai enfrentar? Fora de Cristo nós estamos perdidos. E também é igualmente verdade que dificilmente nós podemos conceber a ternura divina que já repousa quem está em Cristo. Qual é o maior tesouro que você tem? Não é bens materiais. O maior tesouro que alguém pode ter neste mundo, o ser humano pode ter, é ter Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Porque esse tesouro, nós não corremos atrás para conseguir. Nós não fizemos absolutamente nada. Cristo fez tudo por nós. Para a gente entender isso, só Deus tocando no nosso coração. E para a gente valorizar isso, nós temos que conhecer mais a Deus através da palavra. Se aproximar mais de Cristo, olhar para Ele, principalmente dos Evangelhos. Quais eram as suas atitudes, como ele falava, como ele tratava, a quem queria. Ele não media esforços, ele ultrapassou os limites das leis que estavam deturpadas. Ele corrigiu tudo aquilo que era necessário. Ele mostrou quem ele era, mas ele não veio como rei, ele veio como servo, dando o exemplo para nós, na qual ele mesmo nos ensina, através dos escritores bíblicos, que nós devemos colocar o outro superior a nós mesmos sempre, porque Jesus fez isso. A grandeza de Deus é incomparável. Jesus veio e se transformou como um de nós, como a sua criatura. Essa humilhação foi maior do que ele ser crucificado na cruz. E a humilhação na cruz foi horrível, triste, angustiante, doloroso, que nenhum de nós conseguimos imaginar. Esse amor é um amor incomparável. Esse amor está em Cristo. Nos sentimos um pouco tímidos, desconfortáveis e até culpados ao enfatizar a ternura de Deus com a mesma intensidade da sua vida.
Philip Yancey, grande escritor, pastor recente. Pastor sabe? Escritor americano, ele escreveu: oração, ela faz alguma diferença? Deus sabe que sofremos. Maravilhosa graça. O Jesus que nunca conheci. A Bíblia que Jesus lia. O Deus visível, invisível, decepcionado com Deus. A dádiva do dador. Alma sobrevivente. Sou cristão apesar da igreja. Desventuras da vida cristã. Igreja, por que se importar? E perguntas que precisam de respostas. Ele vendeu 14 milhões de cópias, traduzido em 25 idiomas. Maravilhosa graça. Bênção demais. Agora imagina, recentemente, em janeiro de 2026, agora, com 76 anos, anunciou a sua aposentadoria da vida pública e literária, após revelar ter mantido um relacionamento extraconjugal por 8 anos. Em comunicado oficial, o autor declarou que sua conduta foi inconsistente com os valores cristãos que defendeu em sua obra, afirmando ter fracassado moral e espiritualmente. Não parece muito com Davi? Aí você pensa assim: meu Deus, quer dizer que nós ainda estamos inseguros? Não, vocês estão firmes na rocha, se você confiar em Jesus e se entregar. Quando você olhar para Cristo e ver o que Ele fez e cumprir os seus mandamentos. Porque Jesus disse: se você me ama, você cumpre os meus mandamentos. E os meus mandamentos não são pesados, porque o próprio Espírito que está em nós nos ajuda a cumprir os mandamentos. O Espírito de Deus que está em nós, sendo nós o tabernáculo do Senhor, sendo nós o templo do Senhor. Não é à toa que quando o Senhor institui o tabernáculo, depois do templo, Ele estava já mirando, já esperando, já planejando que nós seríamos o templo do Espírito Santo. A gente não consegue imaginar esse sobrenatural, essa sobrenaturalidade que Deus colocou em nós, que é acima da razão. Não é pela razão. Se fosse pela razão, um estudioso da Bíblia que lê de capa a capa e estuda profundamente as línguas originais, ele mesmo diria: agora eu sei quem é Deus e eu vou entregar minha vida a Cristo. Não acontece assim. A interferência é de Deus em tocar no seu coração. Então Deus, Ele nos mostra uma imensa graça. Romanos 5:20, não sei se você abrir, no finalzinho diz: onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. Onde aumentou o pecado, superabundou a graça. O destaque da superabundância da graça de Deus em relação ao pecado. A graça de Deus é mais forte, mais poderosa do que o pecado. A graça de Deus vindo a nós, não recebemos uma coisa, recebemos uma pessoa. É a personificação do próprio Deus. É a personificação da palavra. Jesus veio e se encarnou como nós. Nós o recebemos uma pessoa que tem um relacionamento conosco íntimo. Jesus diz: não os deixarei órfãos, enviarei o Consolador para direcionar vocês, para fazer-vos lembrar de tudo aquilo que eu ensinei. Por isso os apóstolos, eles entenderam bem e lembraram de tudo aquilo que eles aprenderam e ensinaram aqueles discípulos, e os discípulos ensinaram os discípulos, e iam e foram, e durante décadas, séculos e milênios chegou até nós, pela graça, a palavra do Senhor, que ainda é viva e eficaz, onde ela, durante toda a história da igreja, tentou ser destruída, tentaram ser destruída, mas não conseguiram, porque o poder de Deus está entre nós todo o tempo. Cristo veio de encontro com o nosso pecado. Quando pecamos, o próprio Cristo vem a nós. A simetria de Êxodo 34, 6 e 7 impressiona. O que diz lá? Diz assim, Êxodo 34, 6 e 7.
O Senhor passou diante de Moisés e proclamou: O Senhor Deus, o paciente e bondoso, tardio em irás e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a maldade, a transgressão e o pecado, ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos pais e dos filhos, e filhos dos filhos, até a 3ª e 4ª geração. Ele tem misericórdia 1000 gerações, mas ele visita só 3 e 4 gerações. A proporcionalidade da ira de Deus, que é triste, que é profunda, que a gente nem imagina, é bem menor do que a misericórdia que ele destina a nós. Apesar disso, Deus escolheu os seus escolhidos. E se você está aqui esta manhã, tem um propósito na sua vida, se você ainda não pegou essa revista. Não tem como. Deus ele não nos traz à toa para ouvir a palavra. Ele tem um propósito, ele toca os nossos corações com isso. A palavra ela tem o poder de transformar a sua vida. Misericórdia e amor em Deus ocupam a maior parte do espaço, como eu expliquei. A justiça é retributiva e reconhecida, mas quase como um adendo, um acréscimo, a gente vê que é bem menor. John Owen formulou bem ao comentar essa passagem. O que ele diz? Ele diz: quando Deus solenemente declarou plenamente a sua natureza pelo seu nome, para que o conhecêssemos e entendêssemos, ele o fez enumerando aquelas propriedades que poderiam nos comover de sua compaixão e longanimidade, mencionando apenas no fim de sua severidade, como aquilo que somente será exercido contra aqueles que desprezam sua compaixão. Claramente as pessoas desprezam a compaixão de Deus. Quando você chega para alguém e diz assim: olha, só existe uma solução para a sua vida. Todos nós morremos, estamos indo para o inferno, longe de Deus. Mas Deus lhe dá a condição de você viver eternamente. A única coisa que você deve fazer é entregar a sua vida a Cristo e confiar que Ele pagou o preço do seu pecado. Mas as pessoas dizem assim: eu não quero. Eu quero viver a minha vida. Eu quero galgar tudo que eu necessito, que eu quero, com as minhas vontades. Eu vou lutar, eu vou trabalhar o máximo possível para eu conseguir os bens materiais, para me sentir melhor. A vida do ser humano é essa. Corre atrás do vento, porque não coloca Deus em primeiro lugar. Porque na vida em que nós vivemos, a única forma de você viver uma vida correta é entregar a sua vida ao Senhor, colocar Ele em primeiro lugar na sua vida. E Ele nos prometeu que não faltará nem alimento, nem vestimenta, nem moradia. Nós esquecemos disso. Nós queremos mais, achando que essa vida passageira, que dá 100 anos ou até um pouco mais, é tão pequena em relação a toda a eternidade que nos espera. E se nós não estivermos conscientes e cientes disso, nós perdemos a nossa vida. Mesmo aquele que já parece que ainda não entendeu, mas convive no meio cristão, mas que não entendeu. E somente Deus pode dar aquilo que Ele prometeu, a vida eterna. Um intenso perdão. Isaías capítulo 6, versículo 1 mostra lá, quando em duas partes, ali, versículo 3 e versículo 7, quando eles clamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. Isaías 6, versículo 7 diz assim: com a brasa tocou minha boca e disse: eis que esta brasa tocou os seus lábios, a sua iniquidade foi tirada e o seu pecado perdoado. Isaías teve uma experiência de visão da glória de Deus na medida do possível. Ele viu os anjos adorando o Senhor, e aí
ele ficou perdido. Ele não poderia ver Deus, porque ele seria exterminado. E ele confessou o seu pecado. Ele disse: eu sou um homem de lábios impuros, e o meu povo é um povo de lábios impuros. Estou perdido, vou morrer diante da glória de Deus. Mas Deus enviou o anjo com uma tenaz, uma brasa, caiu na língua dele e purificou. Ele disse: calma, você está purificado nesse sentido, você está perdoado. Deus faz isso conosco. Se você é parte do corpo do próprio Cristo, seus pecados comovem o fundo de seu coração, o coração de Deus, sua compaixão e a sua piedade. Ele participa com você, isto é, ele fica do seu lado. Ele está do seu lado contra o pecado e não contra você por causa do seu pecado. Ele odeia o pecado, mas ele te ama. Entendemos isso ao considerar o ódio de um pai contra uma terrível doença que aflige o filho. O pai odeia a doença ao mesmo tempo que ama o filho. De fato, em algum nível, a presença da doença aproxima ainda mais o seu coração do filho. Lógico que essa analogia é só para a gente ter uma vaga ideia. Mas Deus, Ele nos ama, e eu repito, porque Ele demonstrou o seu amor, dando o seu filho. E esse amor é incondicional. Eu não fiz absolutamente nada, sou pecador, mereço o inferno, mas eu não tenho a condição de chegar diante do Senhor e dizer assim: Senhor, eu fiz coisas boas, eu fui para a igreja, eu dei um dízimo, eu vou para a igreja todo domingo, a igreja católica, por exemplo, eu vou todo domingo. Se eu não for, eu estou longe de Deus, então tem que fazer as obras. Não é pelas obras que você recebe a vida eterna. A obra era necessária se você morresse por você mesmo ou por outras pessoas, se você fosse puro, se você não tivesse pecado. Mas ninguém poderia morrer no nosso lugar sem pecado, exceto o próprio Deus, que veio e se transformou como um de nós, sem pecado, para ser a representação do ser humano sem pecado. Deus olhou para toda a humanidade e não havia nenhum. É como se tivesse um diabo assim, que é uma analogia muito longe de uma verdade absoluta. Deus chega para o seu filho e diz assim: filho, você vai ter que ir lá na terra para salvar esse povo. Eu vou escolher alguns no meio desses milhões de pessoas, e você vai morrer por eles. Jesus não questionou, o filho não questionou, ele disse: tá bom, pai, vou. Simples assim. Ele é Deus, o Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito é Deus. Mas ele veio Deus, nasceu de uma forma especial. Ele decidiu. Ele demonstrou a sua humildade para conosco, sendo o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que criou toda a terra, todo o universo. João fala sobre isso. A palavra, o verbo que se fez carne. Ele se entregou por você. Ele se submeteu a ser uma criatura dele, muito menor, não tem comparação. Nós com Deus, Deus é infinitamente, eternamente sábio, fez todas as coisas. Jesus fez todas as coisas que existem. Se ele não tivesse participado, não teria existido, porque ele é Deus. São três pessoas, mas é um só Deus. Então ele veio, se submeteu à humilhação por você e por mim. Não tem como você não entender isso. Não existe, é um Rei todo-poderoso que não poderia ter um relacionamento com a sua criatura de uma forma especial. Nós estávamos longe de Deus, apesar de estar perto, porque Deus ele é tão grande que pega todo o espaço. Mas ele se diminui para a gente entender ele.
a gente ter relacionamento com Ele, um relacionamento profundo, de amor eterno. Deus chama você para você se entregar totalmente a Ele. Uma conclusão para essa reflexão: os nossos corações ofegam para acompanhar o raciocínio. É difícil, mas Deus toca no seu coração para você entender. Não é como o mundo ao nosso redor que funciona. A gente vê o mundo pelos nossos olhos, sentimos, os sentidos que Deus nos deu nos dá a condição do paladar, de ouvir, de falar, essas emoções que foram transferidas para nós através do próprio Deus. Mas a gente não consegue entender o que está além disso, exceto quando nós entregamos a nossa vida a Cristo. A nossa visão amplia e nós podemos entender mais as coisas lá do alto e buscar mais as coisas do alto, que são eternas, do que as coisas da terra, que são efêmeras, que acabam rapidamente, que não nos levam a nada. Agora, eu posso viver uma vida plena neste mundo? Posso, buscando a Deus e fazendo a vontade dele. Você pode ser um bilionário neste mundo? Pode. Deus pode fazer isso, para que você possa fomentar o crescimento do desenvolvimento das pregações, do evangelismo, das pessoas que estão indo e pregando o evangelho por todo mundo. Você pode construir uma igreja, você pode fazer o que você quiser com o seu dinheiro, mas se você colocar em propósito de Deus para a sua vida. Então eu posso trabalhar? Eu tenho que trabalhar? Sim, lógico. Deus nos capacita para trabalhar. Deus nos faz. Agora, quando eu passo no limite, quando eu não tenho mais tempo para ir para a igreja, quando eu não tenho mais tempo de louvar o Senhor, de aprender acerca dele, eu estou perdido, porque Deus me chamou para um crescimento espiritual, para um desenvolvimento, para desenvolver a nossa santidade, para demonstrar ao mundo que eles estão perdidos, mas não com autoridade, não com egocentrismo, e achar que eu sou melhor do que os outros. Não, eu vou demonstrar do jeito que Jesus fez, como servo. É difícil para nós? Para muitos é, mas é o Espírito de Deus que está em você, que te dá essa condição de você ter amor, benignidade, bondade, misericórdia, domínio próprio, fruto do Espírito que está em você. Porque você, se acessar o Espírito, orando e pedindo a Ele vai destinar a você um domínio próprio, uma santidade que você vai adquirindo ao longo da sua vida cristã. E se você que está aqui esta manhã não entendeu o Evangelho da salvação, a nossa oração é que você entenda que você tem que entregar a vida a Cristo, pedir perdão dos seus pecados, dobrar o joelho diante do Senhor e crer verdadeiramente que Jesus ressuscitou no terceiro dia, que Ele é o Filho de Deus e que Ele veio única e exclusivamente para cumprir o propósito de morrer por você, para que você pudesse voltar e adorar o Senhor em espírito e em verdade para todo sempre. Amém? Amém. Vamos orar? Pai querido, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos concede as oportunidades todos os dias em nossa vida. Tem misericórdia daquele que está aqui nesta manhã. Toque no coração destas pessoas que ainda não entenderam o Teu Evangelho, as boas novas da salvação. Que eles possam se entregar, Pai, e conviver conosco, para a glória do Teu nome, para fazer parte do Teu povo, Pai. O Senhor é o cabeça. Nós somos a noiva de Cristo. Essa analogia é tão interessante, porque se nós não amarmos a igreja, nós estamos desprezando a noiva de Cristo. Precisamos amar uns aos outros. Essa é a base da vida cristã. O amor. O Senhor não tem amor. O Senhor é amor expressado na cruz por nós. Transforme a vida das pessoas, aqueles que já entregaram a sua vida a Cristo, que dê crescimento, que dê amadurecimento, que dê prioridade, ó Deus, na Tua obra. Nós ficamos muito pouco tendo contato com o Senhor durante a semana. Precisamos orar sem cessar. Nós sabemos, ó Deus, que orar é a qualquer momento. Temos livre acesso ao Senhor. Não existe mais véu, não existe mais Santo dos Santos. Nós estamos na presença do Senhor todo o tempo, por causa de Cristo.
Pegamos em tuas mãos, Pai, esta igreja, pastor Velker e sua família, Pai, todos os líderes, ó Deus, os diáconos, os líderes de departamento, de cada um, ó Deus, os professores, as crianças, os adolescentes, os jovens, os adultos desta igreja, Pai, sejam fortalecidos com a Tua palavra, com o crescimento espiritual, para demonstrar em volta desses bairros aqui, nesta cidade, ó Deus, neste estado, neste país, em qualquer lugar do mundo, a grandeza do Teu amor, alcançada por aqueles que foram agraciados pela salvação de Cristo Jesus. Abençoe a tua igreja, esperada pelo mundo todo, nesta igreja local especial. Tudo isso nós pedimos e somos gratos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe. Pastor. Vamos fazer uma oração pelo pastor Edson. O pastor Edson foi meu primeiro amigo aqui no Cariri. Eu cheguei, ele já era da igreja, me recebeu, estava chegando, a gente não tinha ninguém, não tinha família, estava num lugar novo, esposa grávida, e o pastor Edson recebeu a gente e foi um grande parceiro, um grande amigo. Foi uma ovelha fácil de cuidar, né, por quase 15 anos, ao mesmo tempo que ele ficou no seminário também estava aqui, ao mesmo tempo que estava fazendo os trabalhos práticos. Mas é um homem de Deus, um homem humilde, e Deus o tem usado, tem abençoado aquele trabalho lá agora em Remanso, né? Então vamos orar por ele. Pai querido, nós agradecemos ao Senhor por esse servo. O Senhor chamou para cuidar da parte do teu povo, da tua obra. Nós agradecemos pela vida dele, pela família que ele construiu, pelos seus filhos, seus netos, e eu entrego o retorno dele amanhã para Remanso, dele de Cida. Eu peço que o Senhor continue a abençoá-los ali no trabalho, abençoa aquela igreja, fortalece aquela igreja, aqueles irmãos. Nós entregamos nas tuas mãos, suplicamos pela vida dele, que a tua graça continue sendo abundante. Por meio de Jesus Cristo, nós oramos e agradecemos. Amém. Muito bem, meus queridos, eu vou apresentar aqui os nossos visitantes. Nós temos aqui a Dona Socorro, está aqui. Ela veio com a Mariana, é a mãe de Wanda, para quem conhece a Wanda. Levanta a mãozinha assim, Dona Socorro. Aí a Dona Socorro. Genesi, deu um cumprimento aí na nossa irmã Zélia. Fale aí com a Dona Socorro, irmã Zélia. Dê aí o cumprimento para ela, Ivânia. Posso cumprimentar aí a Dona Socorro. Muito bom tê-la aqui conosco. Mariana convidou. E nós temos aqui os familiares do pastor João. Nós temos aqui a Dona Francisca, que é a mãe dele. Vou pedir para ela ficar de pé. A Carol, que é a irmã. E o Pedro Henrique, que é o irmão. Paulo? É isso mesmo, Paulo Henrique. São os irmãos, a mãe e a irmã do pastor João. Uma bênção. Eles são lá da Nova Jerusalém, são ovelhas do pastor Josinaldo. Ok. Deixa eu pedir aqui um favor aqui. Gleidson, por favor. Não, Josué, por favor, vai ali no Ailton, o rapaz ali, o serradeiro. Você dá um aperto na mão dele lá. Você diz, a igreja agradece, o pastor Belco agradece aí pelo tempo que você deu uma parada. Pede lá, diga, ele pode voltar com força total lá, viu? E agradeça a ele grandemente por ele ter dado essa pausa aí. Muito bem, meus queridos, nós vamos então para os nossos avisos. Quarta-feira, amanhã a oração. Eu acredito que o Giva bota no grupo depois aí amanhã. Quarta-feira nós teremos culto de oração. Dando continuidade, nós vamos começar Eclesiastes capítulo 6. Vamos entrar aí na metade do livro de Eclesiastes, tá bom? Você que talvez não está vindo, né? Com certeza está perdendo aí muitas bênçãos para a sua vida, muitos ensinamentos riquíssimos do livro de Eclesiastes. Então, você ainda pode mudar, está na metade do livro, tá ok? Nessa semana eu vou me reunir na quarta-feira com os diáconos e nós vamos acertar ainda lá no grupo da diretoria, liderança da diretoria, a gente vai marcar a reunião.
E no sábado a gente recomeça nossa mocidade. Você que é jovem, nossa primeira mocidade aí vai estar uma culto ao Senhor, né? Mas uma apresentação bem legal. Ontem tivemos o início dos adolescentes. Sexta-feira tivemos o retorno, né, da sociedade masculina e feminina. E você está vendo aqui, né, foi colocado aqui para a saga, para recepcionar aqui todas as sociedades. Mas as mulheres fizeram aqui uma recepção bem legal aqui para as irmãs. E sábado que vem, então, a gente recomeça com a mocidade, ok? Incentive seu filho, né? Às vezes o menino fica em casa, não vou não hoje, né? Aí vai ficar jogando videogame, vendo o que não deve. Manda vir para a mocidade, aprender sobre a palavra de Deus, estar junto aqui, fortalecendo o trabalho do Senhor, ok? E aí no domingo de manhã nós teremos sessão ordinária. E Vinícius? Sábado vai ser a primeira na breve do adolescentes. Pronto. Lá na Betolândia, 18 horas. 18 horas. Então, Unabrec é a união dos adolescentes, né? Unabrec, União dos Adolescentes Batistas Regulares do Cariri. Unabrec. Certo? A Unabrec é a união das mocidades batistas regulares do Cariri. Então, próximo sábado, Unabrec, teremos retorno da mocidade. Domingo de manhã teremos a nossa escola bíblica, nossa sessão e nosso culto. Eu vou começar o livro de Daniel. Você que gosta de Daniel, você que não entende nada de Daniel, é um livro difícil, cheio de visões, cheio de profecias. Então, você vem, pega aqui o começo, que você já vai entender um monte de coisa, já pegando a introdução do livro. Hoje à tarde, hoje no nosso devocional, para a gente não perder e não ficar aquele quebra-quebra de escola bíblica, nosso devocional hoje nós vamos fazer aquela divisão. Pessoal que está levítico aí comigo, a gente vai fazer 18 horas, a gente começa, vai ser reduzida, 40 minutos, sem nada, só a gente começa a beber, faz um cântico e depois quando terminar a gente se une ali, canta alguns louvores em adoração ao Senhor, tá bom? Então vai ter as salas, a divisão das salas, quem tiver aqui, os professores que tiverem, a gente vai fazer para não perder, a gente vai fazer de tudo para não ter aquele quebra nas nossas EBDs, tá ok? Eu vou chamar aqui o Rubens e a Alicia. Nós temos aí mais um bebê que foi produzido, criado, que o Senhor colocou aqui no nosso meio, abençoou, mais uma gestação, mais uma gravidez, né? Então nós vamos apresentar e logo após nós teremos uma sessão extraordinária. Eu vou pedir aqui a Alicia para dizer o nome. Jasmine, completo. Jasmine Souza Vieira. Jasmine Souza Vieira. Já está olhando aqui, descendo. Virando lá, pessoal, vê. Jasmine. Rubens e Alicia. Então, Deus colocou essa grande responsabilidade sobre a vida de vocês. Vocês já ouviram outras apresentações de crianças aqui. Então, eu vou dizer assim, fazer criança é muito fácil, muito bom, né? Fazer criança é bom, é fácil. Ter criança é muito difícil. As mulheres criticam, né? Só elas podem ter e só elas sabem o que é ou ser cortada, ou ter um parto normal. É difícil a recuperação. Colocar criança no mundo e deixar ela viver de qualquer jeito, sem instruções, sem nada, porque sustentar já é difícil. É difícil sustentar a criança. Você viver para um sustento alimentar, dar estudo, roupa, todo cuidado, saúde, é difícil. Mas você pode aí, meio a isso tudo, deixar uma criança aí ao léu, dentro de casa. Você não se importa, ela faz o que quer, ela vive como quer. Mas uma parte difícil, que requer tempo, que requer dedicação, é a parte da instrução da criança. E Deus colocou vocês, essa responsabilidade sobre vocês. A igreja tem uma pequena parte, tanto na instrução nos estudos, mas também a instrução da comunhão, porque estando juntos,
As crianças aprendem, os pais aprendem uns com os outros, né? Mas tem uma parte que é só de vocês. O apóstolo Paulo, em Efésios 6, quando ele está tratando aquela parte prática, que ele chega na parte do marido, da esposa, dos servos, dos pais, ele vai dizer que vocês não devem provocar a ira na Jasmine, mas devem criar Jasmine na admoestação e ensino, né? Criar na admoestação e disciplina do Senhor. Então, isso requer tempo, isso requer dedicação. Não é fácil, não cai do céu, não é uma coisa que já está dentro de nós, é uma responsabilidade que dedica tempo, né? Então vocês vão precisar entender que há uma necessidade da instrução e que vai precisar de tempo, e que vai precisar de algumas vezes lágrimas, né? Que você vai ter que tirar dela e de você mesmo, para poder, nessa instrução, que a palavra tem, admoestação e disciplina tem a ver com treinamento e instrução. Então vocês precisam treiná-la desde pequeno, né? Treinar. Tem pai aí, tem um filme que eu acho legal que se chama Capitão Fantástico. É um filme onde o pai ensina os seus filhos tudo. Os meninos têm, eu acho que tem um rapazinho de quase 17 e tem um bebezinho de 4. Todos eles sabem fazer alpinismo, sabem o que pode comer na mata, sabe o que pode, sabe primeiros socorros, leem livros, são autodidatas. Então assim, aquele pai precisou de tempo para investir tudo aquilo naqueles meninos. Eu estou pegando essa ilustração para dizer, vocês precisam ensinar a Jasmine quem é Jesus Cristo, qual foi a obra dele. Vocês precisam viver de tal forma que a Jasmine veja na vida de vocês, não perfeitos, a gente erra muito como pai, mas eles precisam ver Cristo na vida de vocês, tá certo? Então, segura aqui que eu vou ver se ela não estranha. Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer ao Senhor por esse dia. Eu quero louvar a Ti pela gestação da Alicia, pelo parto. O Senhor abençoou, tem dado a recuperação dela. E nós queremos agradecer porque o Senhor formou a Jasmine, o Senhor a criou, o Senhor formou, o Senhor pensou na vida dela e o Senhor colocou ela aqui no meio de nós. Eu entrego a vida dessa criança, suplico por ela, suplico pelos seus pais, a capacidade de eles viverem e dedicarem tempo, instrução, ensino, treinamento a Jasmine. Nós entregamos a vida de Jasmine, pedimos pela saúde, que ela possa crescer saudável, que ela possa crescer e conhecer ao Senhor, o Rei eterno, o Salvador da alma dela. Nós entregamos nas tuas mãos, suplicamos a tua graça e que daqui a um tempo a gente possa confirmar a sua salvação, a sua eleição, através de uma vida diferenciada, separada do mundo. Nós agradecemos ao Senhor e entregamos e te louvamos por tudo que o Senhor já fez e vai fazer na vida de Rubens, de Alicia e da Jasmine. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. 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 Muito bem, então agora quero lembrar a nossa programação hoje, para a gente encerrar aqui e fazermos a nossa sessão. O Alisson pediu aí uma oportunidade para depois da sessão, mas a gente vai fazer agora, a gente quebrar, fazer o encerramento da transmissão, e aí a gente inicia a sessão, tá bom?